Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estou eu aqui mais uma vez para ser boca de Deus na tua vida. O Senhor quer ministrar os nossos corações e Ele quer falar algo bem interessante que ocorre no cotidiano da minha e da tua vida. O Senhor quer falar comigo e contigo, está localizado no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 4. E a palavra de Deus diz: Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Amém? Irmãos, aqui a palavra está relatando essa situação foi logo depois da morte do rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. Começou a reinar o rei Dário, e no início de seu reinado ele viu a necessidade de nomear algumas pessoas. E nós sabemos que todo reinado ele precisa de uma administração. E o rei do reinado, ele precisa de seus auxiliares. Então ele viu essa necessidade de nomear, fazer algumas nomeações. Então ele nomeou 120 presidentes para estar lhe ajudando no reinado. Só que além desses 120 presidentes, também tinham sobre esses presidentes mais 3 príncipes, que no meio deles Daniel estava. Daniel era um deles. Então, um certo dia, com certeza, andando pelo reinado, esses outros presidentes e príncipes ouviram falar sobre a questão do rei Dário de querer colocar Daniel em uma outra posição. Ele queria colocar Daniel em uma outra posição, queria levar ele a um outro nível de cargo. Então, com certeza, eles ouviram falar disso. Então, começou uma conspiração dentro do próprio reino. E não é diferente comigo nem contigo. Muitas das vezes a gente está não só no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar, muitas das vezes até mesmo com os nossos vizinhos, na congregação onde estamos, e muitas das vezes somos acometidos a ser afrontados por certas situações de que pessoas querem puxar o nosso tapete de alguma forma. Por que eu estou falando isso? Porque Daniel, ele estava lá, ele sabia quem ele era em Deus. E comigo e com você não é diferente. Nós sabemos do nosso caráter em Cristo Jesus. Nós sabemos do nosso caráter como pessoa, como mãe, como esposa, como vizinha, como discipuladora. E nós sabemos que o diabo ele se levanta para querer formar intrigas, vir com um levante sobre a vida da pessoa. E então, nesta época aqui, o rei Dário, ele pensava em constituir, né, Daniel sobre todo o reino, Por quê? Porque ele observou que em Daniel havia um espírito de excelente. Comigo e contigo não é diferente, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e nós somos luz, fomos chamados para sermos luz. E onde a luz está, as trevas se dissipam, elas não permanecem. Isso começa a incomodar as trevas, porque nós carregamos a luz do nosso Senhor Jesus. E quando somos chamados, ocorre isso de situações de muitas das vezes pessoas ou coisas se levantarem contra nós, ou situações ser formadas para que nós sejamos prejudicados. Na vida de Daniel, ele estava ali no reinado do rei Dário, e ele já era constituído como um príncipe, ele estava no meio dos 3
que estava com uma autoridade em cima de 120 presidentes. Só que o rei queria constituí-lo, ele, a um cargo maior, para ele tomar de conta de todo o reinado. E com certeza os presidentes, os príncipes, ouviram falar e começaram a fazer, né? Tramar, começaram a conspirar contra a vida de Daniel. Só que eles procuravam de todas as formas conspirar contra a vida de Daniel, e como relata aqui no versículo 4, eles não achavam nenhuma forma dentro do reino para conspirar contra a vida de Daniel. Eles procuravam algum erro, alguma coisa, e não conseguiam achar. Mas eles, com certeza, pensando entre si, eles começaram a conversar e começaram a ver como é que era o comportamento de Daniel. E aí perceberam como é que era. Daniel tinha uma rotina. Daniel, ele no cotidiano dele, ele tinha o estilo de vida dele. A palavra de Deus relata que ele orava 3 vezes ao dia. Então eles sabiam como era a vida de Daniel. Sabia que Daniel era compromissado e responsável pelo cargo que ele tinha e exercia. Mas eles também estavam sabendo que ele tinha uma devoção a Deus, que ele tinha um compromisso com o nosso Senhor Jesus, que ele tirava 3 momentos durante o seu dia para adorar o Senhor. Então foi aí que eles começaram a conspirar, porque sobre o reinado nada eles conseguiam achar, nada eles conseguiam culpar Daniel. Então começaram a conversar entre si, começaram a tramar que tinha que ser na parte da lei do Senhor. Mas por que, irmã Andréia? Na parte da lei do Senhor, se Daniel era um homem correto, né? Mas ali para eles era um prato cheio. Então eles entraram em consenso, conversaram entre si e falaram que eles tinham que convencer o rei de assinar um edito de que durante 30 dias ninguém dentro do reinado poderia fazer petições a outros deuses, ou a homens, a não ser ao próprio rei. Porque se alguém fizesse isso, era para ser lançado na cova dos leões. E então eles chegaram e foram na presença do rei Dário e passaram toda essa história para ele, que todos os presidentes e os príncipes, né, entraram em um consenso de que tinha que ser assinado, né, esse edito durante 30 dias. E o rei assinou, achando que estava fazendo algo magnífico, maravilhoso. O rei assinou. E aí o rei assinou e tudo bem. Passou os dias, com certeza. E aí eles foram atrás de Daniel, porque sabiam que ia pegar Daniel adorando ao nosso Deus. Encontraram Daniel orando. Foram até a presença do rei. E chegaram na presença do rei e trouxeram a lembrança do rei sobre o edito assinado por ele. Por ele, que não poderia ninguém poderia revogar, nem o próprio rei, porque foi o rei que havia assinado, porque era irrevogável essa assinatura que estava nessa escritura. E então eles se apresentaram ao rei Dário e trouxeram a memória de rei Dário sobre esse edito que foi assinado, que durante 30 dias ninguém poderia fazer petição alguma a nenhum Deus e nem a homens. E aí eles chegaram, trouxeram a memória, a lembrança do rei, e o rei confirmou: sim, assinei, me recordo. E então eles falaram: é porque achamos Daniel orando a outro Deus. E isso, na mesma hora, caiu a ficha do rei Dário, porque por mais que o rei Dário ele não confessasse a sua fé ao nosso Deus, mas ele conhecia o nosso Deus.
nem que fosse só de ouvir falar, porque com certeza ele sabia de todas as histórias, desde a época de Nabucodonosor, desde a época de Belsazar e outras épocas, com certeza ele sabia, porque a história do nosso Senhor, ele vai passando de geração em geração. E então caiu a ficha dele, e aí ele ficou triste por dentro, mas ele mesmo por dentro ele começou a falar, mas eu vou dar um jeito de livrar Daniel. E os próprios príncipes, né, que estavam ali, e os presidentes, lembraram ele também ao rei Dário que era irrevogável, que ninguém poderia voltar atrás e mudar aquela sentença. Então o rei Dário pediu que trouxesse Daniel. Trouxeram Daniel. Quando trouxeram Daniel, o rei Dário falou com ele em forma de afirmação, falou a Daniel que o Deus que ele servia, continuamente, ele te livrará. Ele fez uma afirmação, por mais que ele só ouvisse falar do nosso Deus, mas ele fez uma afirmação. Então levaram Daniel para a cova dos leões. Chegando lá na cova dos leões, colocaram uma pedra na boca da cova dos leões e deixaram Daniel lá. E o rei Dário e os príncipes tiveram que selar a pedra com o seu anel, porque ninguém podia mudar aquela sentença. E o rei Dário retorna ao palácio. Ele retorna, mas ele também não deixa nenhum instrumento de música entrar na sua presença. E ele com certeza ficou pensando sobre aquilo que estava acontecendo. E ele entrou em jejum. E muitas das vezes, irmãos, eu olho situações, não só comigo, mas com certeza com alguém que está ouvindo neste momento, que muitas das vezes existem coisas e pessoas que são levantadas para que possam enfraquecer a nossa fé, porque nós estamos entrando numa posição com o Senhor. E muitas das vezes são coisas e situações para enfraquecer a nossa fé, porque se não for Deus e a gente ter uma posição em Deus, a gente acaba enfraquecendo. Mas Daniel aqui era diferente. A própria história relata que ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Quando fala em relação a isso, porque a gente vai lembrar de várias situações da fornalha, da escrita que apareceu para Belsazar, o rei Belsazar, que Daniel também decifrou os sonhos de Nabucodonosor. Mas também ele nessa obediência, nesse comprometimento com o Senhor, orando 3 vezes ao dia, também me lembra Moisés. Não sei quantas vezes Moisés orava ao dia, mas eu sei que Moisés orava e se conectava com o Senhor e tinha uma intimidade com o Senhor. Ele viu maravilhas, sinais e maravilhas naquela época. Ele viu tantas situações. E não foi diferente com Daniel. E não será diferente nem comigo nem contigo, se a gente se posicionar em oração, buscar ao Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor. Quando geralmente vamos falar sobre dízimo e oferta, aí falamos do dízimo, que é um princípio bíblico, que a gente tem que devolver aquilo que é do Senhor. E aí falamos dos 10% em relação à parte financeira. Mas o Senhor também, Ele quer o dízimo do meu e do seu tempo. Porque o dia, ele é 24 horas. 24 horas o Senhor nos proporcionou esse relógio. E qual é o tempo que estamos dando para o Senhor? Porque se fôssemos colocar cronometrado, a gente tinha que tirar pelo menos 2 horas e 40 minutos.
Mas Ele está falando que Ele está com saudade pelo menos daqueles 5 minutos que você se debruçava no cantinho da sua cama, chamando por Ele. Você tem feito isso? Buscado ao Senhor, orado ao Senhor? Porque aqui nessa época de Daniel foi feito esse edito que durante 30 dias não podia fazer petição alguma, nem a nenhum Deus. E nós somos livres. Nós podemos fazer em qualquer momento. E nós não estamos fazendo. Mas o Senhor nos chama para que nós sejamos compromissados. Que a gente venha fazer uma aliança com Ele. Tirar um tempo de oração, tempo de comunhão com Ele, de leitura da palavra. Porque Ele tem muito para derramar sobre as nossas vidas. E muitas das vezes questionamos por que alguns irmãos estão evoluindo mais do que os outros. É por falta de busca, irmãos. Porque o Senhor, Ele derrama na medida que buscamos. Ele só vai derramar de acordo com o que você buscar. Não adianta eu e você ficar reclamando ou murmurando se ainda não chegamos aonde queremos chegar, se nem o buscamos. A gente tem que buscar ao Senhor em todo tempo, em todo tempo. E a palavra de Deus fala que esses homens se levantaram, tramaram contra Daniel. E aí ele foi jogado lá na cova dos leões. E que ele foi jogado, rei Dário, ele entrou em jejum. E assim não é diferente comigo e contigo. Não sei aonde estão se levantando pessoas ou situações, coisas, para que nós sejamos jogados na cova dos leões. Mas eu sei de uma coisa, que nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus que Ele nos livra. E o rei Dário passou a noite em jejum. Quando foi ao amanhecer, ele foi até a cova dos leões, atrás de Daniel. E ele chegou, chamando baixinho: Daniel, Daniel, porque ele tinha afirmado no dia anterior que Daniel ia ser liberto, que Deus ia libertar ele. Mas no outro dia, quando ele foi atrás de Daniel na cova, ele falou baixinho, com receio de não encontrar Daniel, porque ele foi lançado numa cova com vários leões. Naquele momento que ele foi lançado, nós não sabemos como os leões estavam. Com certeza mortos de fome. E era só uma pessoa que estava ali para alimentar os leões. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões. E assim é comigo e contigo, irmãos. Por mais que se levante situações, coisas ou pessoas para nos lançar na cova dos leões, o Senhor, Ele enviou o seu anjo para reverter a história. E tudo que aquilo que era maldição se tornar bênção. Mas para que isso aconteça, nós precisamos chegar a um nível de intimidade com o Senhor. E Ele quer saber se você tem o buscado para chegar nesse nível de intimidade com Ele. E Daniel responde dentro da cova. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque não me foi achado delito algum contra você, e a minha inocência foi achada nele. Diante dele, diante do Senhor. A palavra de Deus, ela relata que Daniel responde ali naquele momento que o Senhor buscou alguma coisa em Daniel e achou inocência. E em relação se ele tinha até falhado contra a autoridade que estava aqui na terra sobre a vida dele,
E o Senhor não achou nenhum delito cometido da parte de Daniel para com o rei Dário. E o Senhor enviou o anjo dele e tapou a boca dos leões. Então o rei Dário pediu para que removesse Daniel lá da cova, tirassem Daniel. E imediatamente o rei Dário ele foi atrás dos acusadores, não só atrás dele, mas de toda a sua família, filhos, mulheres, e lançaram na cova. Quando lançaram na cova, a história relata que não chegaram nem ao fundo da cova os leões. Os leões mataram todos. Eles esmigalharam todos os ossos de todos. Irmãos, quando a peleja não é minha e nem sua, que é o nosso Senhor que peleja, Ele vai enviar o anjo para nos libertar. Ele vai nos tirar da cova dos leões. Por que você está aflito? Por que você está apostando em homens? A nossa força está em Deus. E o Senhor fala comigo e contigo neste momento, para que a gente possa ter um compromisso com Ele, em buscar Ele, orar a Ele, ter mais intimidade com Ele. E eu gostaria que você finalizasse comigo, no mesmo capítulo 6, mas no versículo 27, que a palavra de Deus fala: Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Irmãos, assim é comigo e contigo. O Senhor, Ele livra, Ele salva, independente aonde você for colocado. Eu não sei qual foi a injustiça que foi cometida contigo, contra a tua vida, mas o Senhor sabe do teu coração. E Ele, neste momento, Ele fala: se tu me busca, por que eu não vou te livrar? Se tu me busca diariamente, se tu serves só a mim, se tu és o meu filho e minha filha obediente, por que eu não vou te livrar? Eu estou aqui. É o Senhor que fala. Irmãos, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, o que você pode fazer agora. Pare de perder tempo com outras coisas e ganhe tempo com a palavra de Deus. Lá no livro de Oséias 4, fala que o povo perecia por falta de conhecimento. Irmão, porque quando eu começo a ler, me dá um cansaço, me dá sono, me dá isso. Leia, tenta, vai tentando, que você consegue. Porque depois você, para falar do nosso Deus, você tem que ter uma intimidade com Ele, porque a gente só pode falar daquilo e daquele que a gente conhece. E se você não buscar conhecer a Deus, você não vai ter palavras. Irmã, às vezes não consigo orar muito, não consegue sair uma palavra. Porque você precisa ter mais intimidade com o Senhor, ter uma comunhão. O Espírito Santo, Ele é real, Ele é uma pessoa. Basta você chamar. Vai sair, Espírito Santo, me acompanhe. Continue sendo meu fiel escudeiro. Vai tomar café, Espírito Santo, sente aqui comigo. Convida Ele para os teus momentos. Porque é Ele que vai te alertar do que está errado. É Ele que vai te convencer de tudo que está errado. E o Senhor te chama neste momento. Porque contra Daniel nada se achou, porque ele tinha um bom testemunho. E ele era fiel a Deus. E a palavra diz que existia um espírito de excelência nele.
O Espírito Santo habita em mim e em você, irmãos. Em mim e em você. Neste momento, a minha oração é que você venha ter mais fome e sede da palavra de Deus. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Esta é a palavra de hoje. Fique na paz do Senhor Jesus. E aproveite o momento. Aproveite o momento. Leia o livro de Daniel. E até a próxima. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para você ficar recebendo as notificações. Curta o vídeo e compartilhe. Para que a palavra do Senhor venha chegar a mais pessoas. Em nome de Jesus. E até a próxima.